Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, hoje terça-feira, dia 13. O Evangelho de hoje está em Marcos, no capítulo 1, versículo 21 a 28. Quero convidar você a estar conosco até o final desse vídeo. Vamos falar hoje, refletir sobre a importância, a necessidade que nós temos hoje de silenciar, fazer calar o demônio que tem falado muito através da internet, influenciado tanto a nossa vida. Marcos 1, 21 a 28. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Entraram em Cafarnaum e imediatamente no sábado Jesus entrou na sinagoga e ensinava. Ficaram maravilhados com o seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Logo em seguida apareceu na sinagoga deles um homem com espírito impuro. Ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos arruinar? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus, porém, o repreendeu: cala-te, sai dele. E sacudindo, gritando com voz forte, o espírito impuro saiu dele. Todos ficaram espantados e perguntavam uns aos outros: que é isso? Um ensinamento novo e com autoridade. Ele dá ordem aos espíritos impuros e eles obedecem. E sua fama divulgou imediatamente por toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos aí, meu irmão, no início do Evangelho de São Marcos, a vida pública de nosso Senhor. Ele que veio para anunciar o reino, chamar a conversão, para ensinar a verdade, veio também, inclusive no Evangelho de hoje, para destruir as obras do demônio. O demônio, que é autor de todo mal, ficou oculto, ficou agindo como que, vamos dizer assim, escondido durante todo o tempo no Antigo Testamento, mas foi ele o causador do pecado, todo o início lá, que levou a nossa humanidade, através dos nossos primeiros pais, a pecar e aí experimentar a morte. Mas agora, com a manifestação de Jesus, ele é obrigado a se manifestar para dar a conhecer ao mundo que ele que é o autor de todo mal. Ele que é o autor de todo mal, o demônio, ele é o princípio, ele é que o causador de todo desgaste, todo mal no mundo. Mas Jesus veio para destruir, para aniquilar, para vencer e para expulsar o demônio das nossas vidas. Então Jesus é o Senhor. E para você que não crê que existe demônio, você está no caminho errado. O demônio é um espírito maligno que destrói a nossa vida, nossa alma, e quer nos levar todos para o inferno. Quer nos afastar de Deus. Quer nos tirar. Por isso ele faz tudo o que ele pode. Todo esforço para tirar os filhos de Deus e levá-los à perdição. E uma das astúcias dele é essa, a mentira de falar que ele não existe. Mas ele existe. A palavra e a igreja nos ensina essa verdade de fé. Mas o que eu quero partilhar com vocês também sobre essa autoridade de Jesus. Veja bem, Jesus não era conhecido ainda, pessoas não sabiam que ele era o Messias, que ele era Deus, não sabiam porque ele veio. Mas admiravam, ficavam espantadas com a autoridade, que era uma autoridade diferente dos escribas. Ele ensinava com autoridade, não como os escribas. E onde está aí essa autoridade de Jesus? Bom, primeiro, meu irmão e minha irmã, da comunhão dele com o Pai, da sua intimidade com o Pai, que ele falava, fazia e vivia aquilo que o Pai lhe ordenava. Ele era obediente ao Pai. Ele realizava a vontade de Deus, do Pai. Ele veio, se fez homem. Ele não se prevaleceu da sua condição divina, se fez servo e obediente ao Pai em tudo, até a morte e morte de cruz. Daí então vinha a autoridade dele. A autoridade vinha também da vida dele. O que ele falava, o que ele ensinava é aquilo que ele vivia, expressava com seus atos, com o seu ser. Mas também vinha da compaixão que ele tinha do povo. Porque ele ensinava e pregava e se compadecia. Marcos capítulo 36, capítulo 6, versículos 34. Marcos 6, 34. Lá diz que Jesus chegou e se compadecia da multidão, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Marcos, capítulo 6, versículo 34. Encheu de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Ou seja, por que a crítica com os escribas e fariseus? Porque eles ensinavam, falavam, não se comprometiam. A maior parte deles ensinavam a lei, mas não viviam a lei e nem se comprometiam com o povo. Não estavam inseridos no meio do povo. Realmente não tinham compaixão do povo.
Lá em Mateus também, Mateus, nós encontramos esta mesma citação no capítulo 9, no versículo 36, ao ver as multidões, Jesus encheu de compaixão por elas, porque estavam cansadas e batidas como ovelhas que não têm pastor. Então é assim, meu irmão. Ovelhas não têm pastor. Então Jesus compadece porque ele ama. E aí então daí vem a autoridade. O povo percebe isso. O povo percebia que a forma como Jesus ensinava, falava, denunciava os erros era uma atitude de compaixão, de misericórdia. Porque ele entrava na história, ele entrou na história. Ele tocava as pessoas, competia, ele enfrentava o mal por amor. Daí então a autoridade dele. E aí então quero partilhar com você, meu irmão, sobre essa autoridade de Jesus que também está sobre nós. Somos cristãos, católicos, batizados. Nós precisamos como exercer essa autoridade. Primeiro, em nome de Jesus, expulsar de nós todos os males. Renunciar a todo o mal, toda a ação do demônio. Mas também, em nome de Jesus, com a fé em Jesus, com aquela fé que ele disse, tem coragem, eu venci o mundo, aquela que São João diz em sua carta, o que é a vitória do mundo, senão aqueles que creem em Jesus, nosso Senhor. Essa vitória que vence o mundo, a nossa fé em Jesus, a nossa fé. Nós temos que proclamá-la, meu irmão, vivê-la. E temos então, com esta fé e com a coragem, denunciar os erros deste mundo e fazer calar tantas e tantas vozes que estão na internet e tanto que o demônio tem usado da internet para prejudicar, para seduzir e enganar. Como o demônio tem falado hoje. E falado parece verdade, mas é mentira. Porque não é isso que o demônio falou lá. O que o demônio falou mentira. Ele falou a primeira coisa, vieste para nos arruinar. Jesus veio para arruinar mesmo. Para arruinar o reino de Satanás. Para destruir. Só que, falando pela boca de uma pessoa, pode enganar a muitos. E dá a entender que Jesus veio para enganar, para arruinar o povo. A pessoa humana. O homem e a mulher. Então ele fala uma coisa que é verdade, mas por trás tem uma mentira, uma intenção maliciosa, mentirosa. Desculpe. Outra verdade que ele fala, tu és o santo de Deus. Aqui não está conversando de uma fé, nem está falando para poder dizer que Jesus é bom, não. Ele está querendo lançar no meio do povo uma confusão. Porque o povo ainda não compreendia quem era Jesus. E falando que o santo Deus podia dar confusão, atrapalhar o plano de Deus, o plano do Senhor. E então Jesus, mesmo embora ele falando duas verdades, ele manda que ele se cale, porque aí por trás há uma intenção mentirosa, hipócrita, que seduz, engana e quer atrapalhar tudo. Então não é essa as vozes da internet de hoje? Quantas pessoas estão usando hoje os meios de comunicação, a mídia, de forma também os canais da internet, seja Instagram, YouTube, seja o que for, para falar aparentes verdades, mas por trás são mentiras, são falácias. Querem enganar, seduzir. Quantas pessoas estão influenciando a nossa sociedade, as famílias, influenciando a sua vida, e querendo influenciar na minha vida, na sua vida, dando palpites, falando coisas, eles nem nos conhecem, não sabem quem somos. Porque, na verdade, não tem compaixão, não agem por compaixão, agem por segundos interesses, como o demônio. Ele estava falando verdade, mas com interesse de seduzir, de atrapalhar, de prejudicar, de matar, de se promover, de querer se dar bem. Também hoje muitas pessoas na internet se dizem influenciadoras, falam de tudo, falam de saúde, falam de família, falam de casamento, falam de política, falam de tantas coisas. Quantos que falam até da igreja, falam de fé, falam de Deus. No entanto, com má intenção. Primeiro, lucrativa. Querem ganhar dinheiro com a internet. Promover. Querem promover socialmente. Querem ser destaque. Querem ficar famosos. Mas não tem compaixão, meu irmão. Eles dão de acordo com a música. Estão ganhando bem, estão ganhando dinheiro, estão se promovendo, tá bom.
Até as polêmicas que muitas vezes criam são mentirosas. Criam polêmicas, mas por trás são a favor. Quantos estão denunciando aí alguma coisa que parece, estão até mesmo denunciando, mas não estão. Estão falando para promover aquilo mais ainda, porque para te aproveitar a situação. E nós que estamos hoje vivendo um sistema totalitário, comunista, socialista, perverso. Esse, então, que são a favor desse sistema que mais enganam, mais seduzem. Porque falam mentiras com tom de verdade. Falam de verdade, de liberdade, no entanto, oprimem. Caçam quem usa a liberdade de expressão para falar a verdade. Porque a liberdade de expressão que hoje esse sistema nosso prega é uma liberdade de expressão, de expressar conforme eles querem. É uma liberdade que oprime. Tem que estar a favor das ideologias, das mentiras desse mundo. Não foi isso que o Santo Padre, o Papa Leão XIV, no dia 9 agora falou, mais de 400 diplomatas que estavam lá no Vaticano, todo ano se reúnem, e o Papa falou muito, 20 mais de 2 horas. O Papa fez um discurso enorme, mas ele destacou muito isso, a questão de hoje, o mundo que está vivendo, voltando para o comunismo, para o socialismo, o mundo que está voltando para as guerras, para a violência, o mundo que está tirando a liberdade de expressão, a liberdade nossa de sermos cristãos, a liberdade de ver a fé. Fala de uma liberdade religiosa, no entanto, oprime aqueles que pregam a verdade da sua fé. Oprime aqueles que são cristãos. O Papa denunciou sobre isso. Meu irmão, hoje cresce assustadoramente a perseguição aos cristãos em muitos países. E nós também não é diferente. Basta os cristãos colocar a boca no mundo, você vai ver a perseguição. Então nós temos que ter muita atenção hoje. Porque o sistema totalitário comunista, as pessoas só olham para o presidente, para a cúpula, olham para boa parte do STF. Ah, só aí que é o comunismo. Não, o comunismo está espalhado, semeado, porque o comunismo é um sistema dominador, opressor, que fala de liberdade, oprime, fala de igualdade social, mas gera fome e miséria. Fala de justiça, mas gera injustiça. Injustiça. Fala de liberdade e persegue. Por quê? Porque fala mentiras, e muitas mentiras. Nós precisamos estar atentos a essas coisas. E ordenar que tudo isso se cale, mesmo, como Jesus, ordenar que o demônio se cale. Que esses tais influenciadores que ficam aí, quantos tem que falam de tudo na internet. Fala contra a família, fala contra o matrimônio, fala contra criar filhos, fala contra a fé, fala contra a igreja, bate na igreja. Por que não falam contra muçulmanos? Não fala de jeito nenhum. Não tem coragem de falar. Não fala contra espiritismo, não fala. Não fala contra a maçonaria, que é uma ordem, não é uma religião, mas é um movimento, a sociedade. Não falam, sabe por quê? Porque falam que se falar sobre essas pessoas, vão ter muitos problemas. Mas contra a igreja eles falam. Primeiro que eles, no fundo eles sabem que não podem destruir a igreja. Jamais vão destruir a igreja. Porque a igreja é uma instituição divina. E outra, sabe que a igreja não vai perseguir ninguém, a igreja não vai atrás para oprimir ninguém. Eles que oprimem a igreja. Falam mal, deturpam. Então nós precisamos ficar muito atentos a esses canais hoje satânicos. Hoje, por onde o demônio tem falado muito. Falado muito hoje, meu irmão. Prega a liberdade, mas é mentira. Quer entrar na sua vida, na nossa vida. Para enganar, seduzir. E nós, a nação com mais de 220 milhões de habitantes, não pode deixar que um sistema domine. Não pode. Não pode deixar que fala mentiras como verdade, falam meias verdades soando como verdades inteiras, falam mentiras soando como verdade. Não tem compaixão do povo. Uma parte das pessoas que estão na internet falam de justiça, eles mesmo não vivem a justiça. Nem sabem o que é isso. Falam a favor do pobre, mas não estão lá, não fazem um ato social, não têm coragem de ir lá no meio da pobreza para ver como é que está a situação de cada irmão. Não.
Apenas usam da pobreza para se promoverem. Usam da situação das desgraças do mundo, do povo, para se promoverem. Hoje, cada vez mais pessoas falam, por exemplo, de saúde. Não estão preocupados com a saúde de ninguém, não? Você acha que estão? Não, não. É porque da Ibope, falar hoje de engordar, de emagrecer, de colesterol, não sei isso, da Ibope. Falar hoje de política, da Ibope. Pessoas querem isso e nós precisamos começar a filtrar. Aqueles que falam de justiça, aqueles que falam realmente a palavra de Deus, da doutrina da igreja, estão em comunhão com o Evangelho, aqueles que realmente estão falando, estão em uma atitude de compaixão do povo, de misericórdia, aqueles que realmente estão a favor de um sistema democrático de governo, onde tem liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de fé, liberdade. Não é essa mentira que falam por aí hoje de liberdade, em que todo mundo tem liberdade de opção sexual. Mas se você fala de opções sexuais que estão erradas, você é caçado. Hoje fala que todo mundo tem direito de fazer o que quer, mas se você falar contra os erros deste mundo, você também é caçado, você está indo contra, você está desrespeitando a liberdade dos outros. Mas se todo mundo tem liberdade, por que eu não posso ter liberdade? Não é assim. Só que hoje a liberdade tem que estar a favor das ideologias. E nós, cristãos, não podemos estar a favor de ideologia nenhuma. Nenhuma. Nós temos que pregar fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que pregar a fé católica, somos católicos. Cristão tem que pregar o Evangelho, a verdade, só ela. E aí sim, promover o bem da família, geração de filhos, e contra o aborto, contra a união homossexual, que é um pecado, que é um desajuste, e contra essa mentira do sistema corrupto do governo, que fala de liberdade, mas oprime, fala de justiça, mas pratica a injustiça, fala de honestidade, mas rouba o país, fala de promoção social, mas gera fome e miséria, gera fome e miséria cada dia. Porque convém a eles, convém ao o sistema opressor comunista, ele vive da miséria e da desgraça dos outros, meu irmão. Ele sustenta o sistema. Um sistema democrático, um sistema cristão, católico, que promove a justiça, promove a vida das pessoas, o bem-estar das pessoas. Nós precisamos ter a coragem de Jesus. Ordenar que tudo isso se cale, toda mentira se cale. Esses influenciadores que querem influenciar a nossa vida, mande se calar, não fica ouvindo, não divulgue. Temos que ter muito cuidado com o que divulgamos, às vezes até com boa intenção. Você, meu irmão, chega um vídeo até você, aquele vídeo a pessoa está falando, está falando das mentiras, da situação, mas muitas vezes eles estão apenas querendo divulgar algo. Então eles colocam como se estivessem indo contra, mas não estão. Eles estão promovendo aquilo. Aí nós divulgamos os vídeos, aquela que estão falando que fica mais conhecido ainda. Chegou em nós, filtra, perceba se tem a liberdade, se tem evangelho, se tem justiça social, se tem liberdade ali, se tem verdade ali, se tem misericórdia ali. Procure tudo isso antes de você divulgar um vídeo. E se você não achou que não é, não divulgue. Canais de televisão hoje vivem de audiência, meu irmão. Se nós não vemos os canais, eles caem por terra. Por que a Globo divulga tanta mentira? Porque ela vive de audiência e nós damos audiência para ela. Porque eles querem, mas aí eles querem nos fazer engolir as mentiras deles. Porque querem se promover, querem ganhar dinheiro. Por isso, falam de acordo com o sistema, agem de acordo com o sistema. É muito triste isso. E nós precisamos fazer como Jesus, ordenar que se calem. Em nome de Jesus, todas essas mentiras de hoje têm que ser caladas. E nós não podemos
Não, não podemos prender ninguém, nós vamos caçar ninguém, nós não temos poder para isso. Mas nós temos a graça de Deus, a sabedoria do Espírito Santo. Nós temos a verdade do Evangelho e o ensinamento da Santa Igreja para podermos fazer calar esses demônios da internet que tanto mal faz às famílias, faz aos casais, faz aos jovens, adolescentes, tanto mal fazem ao Estado democrático de direito, que vão contra a democracia, artistas, cantores. Não dê ibope para esse povo. Não dê, meu irmão. Escutando esse povo que vai contra a sua vida, a sua família. Não dá ibope para esse povo que desrespeita a nossa vida, quer enganar e seduzir e que tira a nossa liberdade. Tudo que vai contra a liberdade é preciso ser excluído. O Papa deixou bem claro isso na fala dele. Procure ver. No canal do Vaticano você vai ouvir o ensinamento do Santo Padre. Corajosamente ele disse, ele denunciou o mal desse mundo, o mal do nosso país também, porque é o que estamos vivendo. Sistema comunista, totalitário, socialista, mas não é só do governo em cima, não. Tem muita gente, e muitos meios de comunicação da internet que trabalham a favor deles. Nós precisamos, com coragem, denunciar e fazer calar tudo isso. Isso nos dê coragem, meu irmão, para sermos cristãos nos tempos de hoje. Nosso trabalho, nossa família, em casa, onde nós estivermos, sermos cristãos, denunciando a verdade, denunciando as mentiras, anunciando a verdade, anunciando o reino de Deus. Porque é assim que nós vamos vencer tudo isso. Porque em Jesus somos mais que vencedores. Deus abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Salve Maria Imaculada. Divulga esse vídeo hoje. Se você gostou, divulgue, anuncie o Evangelho.